A gente vai chamar agora o Dr. Leonardo Irão. Pessoal, e antes disso, a gente queria falar uma coisa que aconteceu, né? E a gente teve que corrigir. Porque é assim, evento, a gente vai organizando e vai surgindo problemas e a gente vai resolvendo. Então, o Dr. Leonardo Irão, ele é médico do esporte, ele tem uma carreira fenomenal. Então, ele, assim, é médico já trabalhou em Comitê Copa do Olímpico, Mundo. já foi Copa do Mundo, Olimpíada. Se quiser, pessoal, depois tem um vídeo especial lá no canal do FOP que fala a história do Leonardo Irão e como que ele chegou aonde ele tá hoje, né? Então, o Dr. Leonardo Irão, ele trabalha no Catar hoje, ele é médico de esporte do Catar. E assim, ele vai comentar aqui pra vocês agorinha, mas eu queria que você explicasse um pouco, Felipe, do porquê ele não vai estar ao vivo com a gente hoje. Pessoal, o Leonardo Irão, vocês sabem que o currículo dele é extremamente renomado, é membro do Comitê Olímpico Brasileiro, atende o pessoal lá na Seleção Olímpica, participou da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira Oficial, então vai ter Copa do Mundo esse ano. Ele participou também dessa Copa. E já participou do comitê ali do Corinthians, então Do assim, Corinthians. é um cara que eu sou mais fã ainda por causa disso, né? Mas assim, é um cara que dispensa comentários aí. Ele vai falar também da trajetória dele total. E assim, a gente sabe que médico do esporte já tem uma vida. A Mariana ontem, ela tava viajando. Sim. Eles O são Panamá avisados pra muito, competição. muito próximo da data de competição. Mas assim, eu queria que você falasse por que que ele não vai estar ao vivo com a gente. Pessoal, Dr. Leonardo Irão, como alguns aqui já sabem, né, ele mora no Catar, justamente porque ele tem um atendimento lá, um clube de lá. Ele foi, inclusive, ele é daqui do Brasil e olha pra você ver o tanto que a pessoa é uma referência mundial. Ele foi chamado para ir lá pro Catar e foi uma das únicas pessoas aqui no Brasil que teve essa oportunidade de ir para lá e trabalhar por lá. Então hoje, o trabalho dele é lá e ele mora lá também. E o que aconteceu? Por conta da situação que está tendo ali, por conta da guerra lá, ali na região do Irã, de Israel ali e tudo mais, alguns voos foram cancelados. E aí, com isso, ele ia ir para Dia. ele ia um dia e agora ele teve que ser antecipado. E isso acabou sendo. Ele tá viajando hoje, no exato momento que a gente tá conversando com vocês. Então Ele tá no avião, boa viagem, doutor, boa viagem. ele tá no avião indo pro Catar, sabe? Então, por conta disso, a gente teve que remanejar ali, já por conta dessa imprevisibilidade. E a gente trouxe uma transmissão dele que foi feita anteontem, sabe? Foi muito especial ali. E para vocês aqui, sabe? A gente se programou, né? A gente sabe o quanto que vocês esperam também. A gente anunciou todos os palestrantes, todos estão aqui, até agora. Todos compareceram, deram a sua palestra, não teve problema de travar qualquer tipo de coisa. Então, assim, a gente preza por isso também. E a gente fez o quê? A gente fez uma gravação exclusiva com o Dr. Leonardo Irão. Então, assim, a única coisa que vocês vão perder é a oportunidade de perguntar ao vivo. Só que ele já resolveu esse problema. Ele vai abrir uma caixinha de perguntas no Instagram dele, onde ele vai responder todos vocês que comentarem lá. Então, assim, eu já vou deixar o Instagram dele e o Instagram do FOP, que é o Field of Play, que é um projeto que ele tem junto com as outras duas médicas do esporte que vão trabalhar aqui, que vão participar do Connect Med, né? A Mariana já participou, tem o Gisele Dr. Leonardo agora. Irão e depois tem a Gisele, que também é uma médica do esporte, referência na área. Então, assim, pessoal, acompanhem a palestra do Dr. Leonardo Irão. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Leonardo Riral, eu sou médico do esporte e infelizmente eu não vou estar ao vivo com vocês porque eu tive um contratempo em relação à passagem. Como vocês sabem, eu trabalho em Doha, né? E eu preciso pegar um voo aqui do Brasil para lá e eu não tenho controle sobre a situação. Meu voo era para ser no dia 14, e infelizmente ele foi cancelado e vou ter que voar antes, agora no dia 11. Então, vou ter que chegar cedo no aeroporto e, por esse motivo, infelizmente, não vou conseguir estar presente com vocês. Mas eu decidi gravar essa aula justamente para que vocês entendessem um pouquinho mais sobre o que eu faço como médico do esporte, que é ser médico de equipe. Eu acho que na apresentação o título é esse, né? Como que é a vida de um médico de equipe? E eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, mas também vou falar um pouquinho aí sobre os meus colegas. E, enfim, no final a gente vai abrir algumas perguntas e mais para frente, enfim, vamos deixar aberto para uma live, caso vocês queiram conversar pessoalmente, tenham dúvidas, pode mandar que a gente vai responder tudo. Eu me comprometo a responder todas as perguntas, correto? Então, para falar um pouquinho sobre ser médico de equipe, é importante eu contar um pouquinho dessa minha história, né? Eu acho que começa fazendo esporte, como a maior parte dos meus colegas. Então, na minha infância, eu fui nadador, né? Eu nadei dos 6, 7 anos até os 16 anos.
né? Eu tive a oportunidade de me federar, mas eu acabei optando por seguir o caminho dos estudos e acabei fazendo medicina, né? Mas esse gosto pelo esporte sempre foi muito grande em mim. Eu tive essas oportunidades na carreira, né, de me tornar um atleta federado e mais para frente tentar seguir o sonho aí de ser um atleta nível nacional, nível, né, enfim, internacional, mas que era uma época difícil de conciliar, né? Então, assim, até hoje, a maior parte dos atletas profissionais ganha pouco dentro do Brasil, né? Se você considerar o contexto. E aqueles que ganham um pouquinho são menos de 1% dos atletas. Então, eu acho que esse é um dos motivos. Mas o gosto de trabalhar com esporte sempre continuou comigo. E é por isso que durante a faculdade eu acabei optando me direcionando mais para a medicina do esporte. Muito também porque eu via muitas especialidades e eu não concordava muito com o estilo de vida do médico, né? Então, o estilo de vida do médico, ele é um pouco triste, né? Na maior parte dos casos, principalmente quem trabalha em centro cirúrgico, às vezes chega cedo, antes do sol nascer e sai depois né, quando o sol já se pôs. Então, é algo que eu não conseguia ver isso para mim, né? Mesmo que fosse durante 2, 3, 4 dias aí na semana, seria muito complicado. Viver de plantão também, quem faz, né, vocês vão ter oportunidade de fazer plantão aí, nem todos já fizeram, mas vão ver que é desgastante ao longo do tempo e cobra um preço alto, né? Você trabalhar na madrugada, enfim, fazer plantão. Então, eu acabei optando por fazer a medicina do esporte. E aí, dentro da medicina do esporte, existe um trabalho muito específico que é ser médico de equipe. E como é que a gente começa sendo médico de equipe aqui no Brasil, né? Sendo médico do esporte. Existem dois caminhos formais para você se tornar médico do esporte. O primeiro, né, seria fazer residência médica, que é o mais comum para todas as especializações, né? Então, assim, não tem vaga para todo mundo, eu sei disso, mas essa é a maneira mais tradicional. Uma vez que você faz a residência médica, você já é considerado especialista, mesmo que você não faça a prova de título, né? Mas geralmente se faz a prova de título. Em relação a outra maneira, seria você fazer uma pós-graduação que precisa ter um determinado número de horas presenciais. Você precisa ter um determinado o triplo, né, da prática, o dobro da prática de anos em relação à residência médica. Então, você precisa comprovar 6 anos de experiência como dentro da área de medicina esportiva, e aí você se inscreve para fazer a prova de título. Uma vez que você passa na prova de título, você obtém o título de médico do esporte pela MB também. São os dois caminhos para você se tornar médico do esporte. Esse é o início, é o pontapé inicial para todo mundo. Eu fiz residência. Eu acho que ainda é importante, não só pela questão de conhecimento, acho que você realmente tem essa imersão, fica dedicado, acaba aprendendo. São 3 anos bem intensos que você aprende muito, né? Mas também é algo que te abre muito network, sabe? Você tem contato com pessoas que vão te abrir portas no futuro. Então, eu acho que essa é a grande importância de se fazer residência médica aqui no Brasil, e principalmente na área de medicina do esporte, apesar de ser uma residência aí, uma das mais difíceis de se entrar atualmente. E para falar um pouquinho mais sobre quem tiver interessado nesse assunto, medicina esportiva, médico de equipe, o que se faz como médico do esporte, eu e mais duas amigas, colegas aí de medicina esportiva, a doutora Mariana e a doutora Gisele, a gente faz parte de um canal chamado FOP. FOP nada mais é do que Field of Play, que traduz assim o local que a gente trabalha em loco. Então, esse é o local onde o médico de equipe trabalha, é o FOP, né, que a gente chama.
Então, se vocês tiverem interesse, conheçam, a gente sempre vai estar trazendo assuntos novos, né? Vou trazer curiosidades, falar um pouquinho sobre lesões, sobre o que a gente faz no dia a dia, como que a gente pode otimizar. Isso serve para atleta, inclusive até para não atletas. Às vezes, há médicos que viajam muito, médicos que têm que para reuniões importantes aí, viajar para outros países. Eu acho que é importante, é um conhecimento importante de se ter, né? E agora vamos passar um pouquinho mais especificamente sobre ser médico de equipe, né? Então, aqui eu elenquei um pouquinho dos prós de ser médico de equipe. E eu acho que uma das coisas mais legais de você trabalhar numa equipe esportiva, né, com atletas de alto rendimento, é você ter experiências novas. E quando eu falo experiências novas, é visitar novos lugares, você conhecer estruturas esportivas, ir para competições aí em locais que são históricos, né? Então, ter a oportunidade de fazer um camp training num local que é referência para o esporte no mundo, como Estados Unidos, locais da Europa, Oriente Médio, Ásia, Austrália. Então, você tem esse tipo de oportunidade. Dentro do próprio Brasil, você conhece locais excepcionais, né? Você acaba fazendo um turismo diferente, que nem todo mundo tem acesso. Então, acho que é bem legal essa parte das experiências novas. E também não tem, assim, uma rotina constante, né? Não é aquela coisa de você ir direto para o ambulatório, ter sempre aquele mesmo nicho, aquele mesmo paciente. Então, vão ter os atletas, mas as queixas são diferentes, os contextos são diferentes. Então, você sempre está fazendo alguma coisa diferente. Acho que é isso. Você acaba não tendo uma rotina especificamente falando, né? Durante os períodos, você pode fazer atividades diferentes, por exemplo, começo de temporada, você vai fazer mais avaliação, né, cardiológica, avaliação para participação, os exames de base. É, Ao longo da temporada, você vai começar a trabalhar um pouquinho mais a parte de rendimento, saúde, né, diagnóstico de lesão, enfim. E com o passar do tempo, você vai fazendo uma série de funções dentro da medicina esportiva que eu acho que é uma rotina bem divertida, bem diferente. Também é possível conciliar, né, na maior parte dos casos, então eu conheço poucos médicos que trabalham exclusivamente com médico de equipe. A maioria concilia com consultório, com outros empregos, né? Com empresas que abriram. Então, assim, é bem legal você sempre ter um pé em mais de um lugar. Eu acho que isso te traz, assim, uma possibilidade de fazer uma passagem, né? Se o local que você está trabalhando não é tão legal, ou se ele não está muito estável, você tem já um plano B ali montado, né? Até você conseguir se estruturar novamente. Acho que isso é algo que é bom, né? Sempre acho que você ter um plano B sempre é bom. Eu, como generalista, acho que é sempre importante estar preparado para tudo. Prepara para o pior, né? Espera sempre o melhor e aceita aquilo que vier. Eu acho que o ambiente de trabalho é uma das coisas que é fundamental, né? Totalmente diferente de você estar no ambiente hospitalar, principalmente porque você lida com pessoas que são saudáveis na maior parte dos casos, né? E, assim, dificilmente você vai ter um evento trágico, né? Então, acho que isso deixa o clima muito mais leve, faz com que a gente tenha, assim, uma satisfação muito grande de trabalhar. Os ambientes acabam sendo bons de trabalho, tem a parte de diversão, parte do trabalho. Trabalha-se bastante em alguns períodos, mas tem aquela parte, aquela hora agradável, né, que a gente chama de resenha, que é a hora do café, que a gente relaxa, que a gente, né, às vezes conta história, tem piada, enfim. É bem legal essa parte e a gente consegue, né, conciliar bem o que é trabalho, né, dividir bem o que é trabalho e lazer, mas também tem essa parte divertida dentro do próprio ambiente de trabalho. E
desenvolver o conhecimento como um geral, né? Então, você é médico de equipe, você está sempre se desenvolvendo, porque você nunca sabe o que você vai precisar. Então, sempre acontece algum caso novo e que é desafiante e você acaba sempre aumentando esse conhecimento, né? Chegam novas maneiras, novos tratamentos, então a gente tem que sempre se manter atualizado, o que é muito importante, e para poder dar uma informação de qualidade para os nossos atletas, é importante que a gente estude bastante e conheça vários métodos, né? Enfim, tenha a mente aberta para conhecer, mas tenha o senso crítico de saber o que é realmente recomendado, o que não é, quando que você vai arriscar um pouco mais, quando que não, e sempre levando em consideração a saúde do atleta em primeiro lugar, né? Não colocando o atleta em risco, tanto a integridade física como a carreira dele. Vou passar aí para os contras agora, né? Pode passar o. Eu acho que como contra, dentro da área de médico de equipe, eu consideraria, acho que o pior é a instabilidade. Então, assim, financeiramente, é um pouco difícil de se programar, porque às vezes você está num clube, numa confederação, e tudo isso às vezes pode mudar, como muda algum presidente, algum diretor, enfim, isso é uma coisa que acontece, né? A gente fala que faz parte do jogo. Isso acontece menos de maneira geral em hospital, né? Geralmente é mais estável, mas também está arriscado, mas o esporte é muito mais rápido, né? Então, eu conheço pessoas que ficaram semanas no emprego novo e foram mandadas embora porque mudou ali o chefe, enfim, aí a pessoa acabou também sendo mandada embora, então a instabilidade é desse jeito. E isso às vezes independe da sua qualificação técnica ou de quão bom você é. Muitas vezes essa instabilidade é uma estabilidade meramente política ou, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas ela realmente acontece e realmente faz parte do jogo. O retorno financeiro, ele depende muito de onde você trabalha, né? E aí também tem a questão da jornada de trabalho. Então, às vezes você ganha bem, mas você trabalha muito. Você trabalha nos feriados, viaja, fica meio que preso ao time, né? Principalmente isso acontece muito no futebol. Então, você pode ter ganhos relativamente altos em relação à média do que o médico ganha, mas você passa longos períodos aí também com os jogadores, né, com a equipe, viaja bastante, então, assim, é um estilo de vida totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Acaba ficando muito tempo fora de casa, para quem tem família, para quem tem filhos, isso acaba sendo um pouquinho difícil de conciliar, então é algo mas algo que acontece. E os ganhos, eles também vão variar dependendo de onde você está. A base vai ganhar menos, né? Aí você pode ver esporte feminino, esporte olímpico em geral, vai ter ganhos menores em relação ao profissional, e principalmente quando é profissional masculino, né? Excetuando vôlei feminino, por exemplo, em geral você tem não a remuneração dos funcionários, mas atletas geralmente têm um ganho um pouquinho maior aí do que os homens, né? Enfim, tem alguns casos, mas na maioria dos casos você acaba tendo essa questão de variação muito grande, e você tem que trabalhar também com outras coisas, né? Então, muitas vezes você vai ter um trabalho dentro da medicina esportiva, e aí você vai ter que trabalhar, dar um plantão, fazer algum procedimento, ter consultório, enfim, você tem que arranjar outros ganhos, que eu falei que é um plano B. É um lado que é bom e que é ruim ao mesmo tempo, né? Enfim, não acho que seja total negativo. Acho que em relação às vagas, acho que esse é o grande gargalo, né? Todo mundo, quando pensa em medicina esportiva, quer ser médico de equipe, mas infelizmente tem poucas vagas. Então, assim, não tem essa disponibilidade, né? Nem todo mundo vai ser médico do futebol, porque você só tem na Série A 20 times, na Série B mais 20 times,
e, enfim, você vai ter 2, 3 médicos por equipe, e é isso. Então, não tem uma grande quantidade aí de vagas para os médicos. As confederações, por exemplo, nem todas elas têm médico, né? Tem algumas até que deveriam ter e não tem, né? Não contratam, mas você pode ser convocado para trabalhar, né? Isso acontece. E também dentro dos eventos é possível trabalhar. Então, assim, não é bem o que o Team Physician, o médico de equipe, faz, mas acho que está dentro aí do escopo. Então, às vezes você trabalha como médico de equipe, faz às vezes algum, né, trabalha numa emergência de algum evento, como maratona, por exemplo. Isso não é incomum de se fazer, tá? O esporte no Brasil é pouco valorizado, né? Então, assim, os atletas não ganham tão bem, e assim também acontece com quem trabalha dentro do esporte. Então, nem sempre vai ter o reconhecimento financeiro. Isso é algo que é um pouco complicado, né? Mas lá fora é algo que a gente vê que existe uma remuneração melhor. Desorganização. Quando eu falo desorganização, é tudo, né? Desde você ter mudanças de calendário, mudanças de viagem, como também você sofrer, às vezes, algum problema, atraso em pagamento. Isso pode acontecer dependendo de onde você está. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque geralmente a gente acaba trabalhando como pessoa jurídica e precisa ficar atento com essas questões, né? Precisa entender aí de negócio também, manter a empresa saudável, são coisas que são importantes aí para quem trabalha dentro do esporte, entender um pouquinho, o mínimo de finanças aí, da parte pessoal, e também como, né, administrar uma empresa, mesmo que seja somente para fazer uma nota, né? Então é importante, porque você também negocia e assina contratos. Então, vou passar um pouquinho mais sobre o que faz um médico de equipe no dia a dia, né? Então, a gente fica responsável, acho que a primeira função, a tarefa, é avaliar a saúde dos atletas. Então, ver a parte cardiológica, né? Isso nos grandes clubes de futebol, isso é feito por uma equipe, né? A gente recebe os relatórios. Mas é sempre importante a gente checar os exames, a gente sempre checa os exames para ver se tem alguma alteração, como é que foi, né? Se tem alguma alteração nos testes ergospirométricos, ergométricos, ecocardiograma, faz eletro, exames laboratoriais. Então, isso é uma função nossa de fazer checar esses exames e ver se tem alguma alteração, tá? Então, nós somos geralmente, o médico acaba assinando o contrato para falar que aquele atleta ele estava liberado ou não, né? Inclusive, existem até exames que se pedem protocolos específicos para alguns esportes, quando um contrato é um contrato aí de valor muito alto, como acontece no futebol, né? Então, tem protocolos que são feitos, validados, inclusive, pela FIFA e tudo mais, que fogem um pouquinho do escopo do que é saúde, mas, enfim, como a gente trata com um esporte que o investimento é muito alto, a gente precisa certificar aí da condição real do atleta, né, através dos exames. O dia a dia, o diagnóstico, prevenção de lesão, né, sejam elas lesões clínicas, lesões musculoesqueléticas. Então, a gente tem uma estimativa de que aproximadamente 50% a 60% das lesões numa competição acabam sendo musculoesqueléticas, e os outros 40% a 50% são lesões, queixas clínicas, né? Então, são gripes, sinusites, quadros infecciosos, diarreia, jeca, enfim, tem vários quadros aí que a gente acaba lidando, que são clínicos, e por isso que é importante a gente ter um conhecimento vasto e generalista sobre a medicina no geral. Uma regra que é muito específica para o esporte alto rendimento é a antidopagem, né? Então, a gente precisa conhecer tanto quais são as fontes que a gente pode checar se o medicamento ele faz parte, né, não só o medicamento, como o método que a gente está utilizando, ele é considerado doping ou não, e quando que ele é doping, né? Então, isso é algo que é importante, todo médico de equipe deveria saber isso,
e é importante até para aconselhar, porque um atleta ele pode ter consequências graves por conta de um erro ou uma desatenção da parte médica, né? Atendimento de emergência, então, toda vez que você vai trabalhar em campo, apesar de não ser algo comum, você sempre tem algum treinamento na parte de emergência, porque quando acontece, tem que estar preparado. E a gente sempre, na maior parte das vezes, está em ambiente extra-hospitalar e precisa fazer esse primeiro atendimento e precisa desencadear toda aquela cadeia de atendimento para que ocorra um atendimento de sucesso. Muitas vezes isso não acontece com os atletas, mas pode acontecer com os funcionários. Então, quando você pensa em esporte, você tem pessoas trabalhando que têm doenças, têm hipertensão, que já tiveram câncer, que têm doenças, às vezes, graves, né, doenças cardíacas, e que trabalham dentro do ambiente do esporte e que podem ter algum problema. Então, não é incomum a gente ter que atender funcionário, né, pessoas que trabalham próximas dos atletas, ou às vezes até familiares, amigos de atletas que estão passando mal e que necessitam algum atendimento de emergência, e a gente tem que desencadear todo um processo aí para que eles cheguem, tenham o melhor atendimento possível. Comum também você fazer o manejo, né, de problemas associados à rotina esportiva, jet lag, viagens, cansaço de viagem, né, aclimatação. Então, a gente faz tanto a parte de planejamento como o manejo de algumas situações para que ocorra uma adaptação de maneira mais gradual. Lógico que quando você tem outras pessoas que têm conhecimento, como um fisiologista, você acaba compartilhando essas decisões. Mas muitas vezes, quando você não tem assim um profissional como um fisiologista que tem essa experiência, o médico acaba sendo a pessoa que vai manejar esse tipo de situação, tá bom? Vamos passar aí para uma pergunta, né? Para o próximo slide. E aí, pessoal, vale a pena ou não vale a pena ser médico de equipe? Né? Então, eu coloquei assim, eu tenho minha opinião pessoal. Eu, assim, lógico que eu vou falar que vale a pena. Mas essa é a minha opinião pessoal e também vai ter gente que vai falar que não vale. Mas eu vou falar, vale a pena. Agora, eu coloquei de maneira, né, destacada, separei alguns tópicos importantes. Financeiramente, você vai ganhar quanto, né, sendo médico de equipe? Vai ganhar na média, né? Então, assim, você geralmente vai ser um cara que vai ganhar um salário mediano. Eu vi que mais ou menos o salário médico, salário do médico, na média, ele varia entre 18 a 30 mil, obviamente, dependendo da região, da quantidade de emprego, enfim. O médico do esporte, vai ganhar nessa faixa, entre 18 e 30 mil. Tem gente que vai ganhar mais? Tem gente que vai ganhar mais. Tem gente que vai ganhar menos? Tem gente que vai ganhar menos. Tudo depende, assim, do tempo, né, da função, se é um funcionário júnior, se é um funcionário sênior, né? Depende muito, mas enfim, vai ter mais ou menos esse ganho médio, e só que a grande questão é que nem sempre existe uma progressão, tá? Porque por conta da instabilidade de várias questões aí que acontecem, como você tem que administrar mais de um emprego, muitas vezes, como acontece na maior parte das especialidades médicas, você acaba tendo que se desdobrar e ver o que, né, o que está funcionando, o que não está funcionando, e direcionar para aquilo que você quer mais. Você quer mais ganho financeiro, você quer, né, ter uma carreira, quer chegar numa Olimpíada, quer trabalhar numa Copa do Mundo, enfim. Com os objetivos que você tem, você vai ter ganhos diferentes também, tá? A rotina. Eu acho que a rotina é uma coisa que pega muito dentro da medicina do esporte, para ser médico de equipe. Ela é mais tranquila, tá? Então, assim, não tem como comparar ficar 12 horas num clube esportivo trabalhando com você ficar 12 horas num plantão. A quantidade de pessoas que você atende é totalmente diferente, o clima é totalmente diferente. Como eu falei para vocês, o clima, né, num clube esportivo,
por mais que tenha pressão e tudo mais, é muito diferente. Eu vou dizer que é muito melhor do que o clima que tem no hospital, né, em consultório, de maneira geral, tá? É, disponibilidade de emprego, isso é ruim, né? É baixo. Você tem que sempre estar trabalhando e muitas vezes você fica um tempo sem conseguir se recolocar. Isso pode acontecer dentro da pessoa que escolhe ser médico de equipe. Então, às vezes você está lá no clube de futebol, é mandando embora, e aí vai para uma convocação uma confederação, é, apareceu aí uma oportunidade de participar de jogos sul-americanos, então você tem que estar meio que trabalhando, né? Às vezes faz um freelance, vai ter uma Copa São Paulo de um time que está vindo, e aí precisa de um médico para apoio, aí você trabalha, vai ganhar menos, mas às vezes você mantém o contato, faz um network e às vezes consegue um emprego. Acontece, né? Às vezes acontece um pouquinho dessa maneira, mas a disponibilidade de emprego não é das mais altas, tá? A qualidade de vida, eu considero uma qualidade de vida boa, né? Geralmente, o local que a gente trabalha, a gente treina, come, enfim, você acaba tendo uma qualidade de vida bem melhor, não precisa fazer as coisas de maneira corrida. Dificilmente você vai ver um médico de esporte, médico de equipe de jaleco, né? Muitas vezes está de tênis, usando calça, ou às vezes caso até de camiseta, bermuda, enfim. E quando você vai pro né, ter que viajar com os times, você pode ficar muito mais à vontade, não ter uma vestimenta formal, então eu considero que é uma qualidade de vida muito boa, né? A alimentação de atleta tem que ser boa, então você acaba se beneficiando disso também. Para quem gosta de praticar esporte, também é muito bom, né? É o que eu falo, ser médico de equipe não é só trabalho, é filosofia de vida. Então, entra dentro desse contexto aí. E a estabilidade dentro de ser médico de equipe é baixa, né? Isso, assim, pode ser. Existem pessoas que ficaram 20 anos no clube, existem, mas são exceção, tá? Não é regra. A maioria vai ficar um tempo, depois vai sair por N motivos, porque não conseguiu aumento, porque não conseguiu progredir, porque foi mandado embora, porque mudou de diretoria, enfim. Não é. Se você busca estabilidade, se você é aquela pessoa que não gosta de correr risco, muitas vezes assim é um pouco difícil, ou você vai fazer aquilo como uma pequena parte do seu trabalho, talvez ir numa convocação ou outra. Enfim, eu conheço, tem amigos meus, colegas que preferem fazer dessa maneira. Tem o seu consultório, tem o seu ramo de trabalho e de vez em quando eles vão para alguma convocação, né, quando chamam eles, enfim, é uma questão de oportunidade, mas que acaba não sendo o grande ganha-pão dessas pessoas, tá bom? No último slide eu coloquei um pouquinho aí de algumas experiências que eu tive, né? Então, assim, acho que também mostrar da parte boa, eu me considero um profissional que consegui viver boa parte das coisas que eu quis. Então, né, o meu grande sonho era chegar numa Olimpíada, trabalhar numa Olimpíada, e eu tive essa possibilidade, mas para chegar nesse sonho, né, eu também vivi outras coisas muito boas, que foi trabalhar no Pinheiros, trabalhar no Corinthians, né, na Série A, poder vivenciar o futebol. Trabalhei como à beira de campo na Copa do Mundo, né? Fui para uma Olimpíada de Inverno trabalhar também. Mundial de Atletismo, já fui para dois. Enfim, hoje trabalho em Doha, no Catar, né? Assim, eu me sinto realizado. Então, eu queria compartilhar um pouquinho essa história minha com vocês, né? Eu espero que eu possa inspirar muitos de vocês que realmente gostem ali, mas escutem outras pessoas, tá? É a minha opinião, eu acho que, particularmente, se você falar para mim, eu vou ser um cara que sempre vou ser muito otimista em relação a ser médico de equipe, mas é porque também eu tive sucesso aí e consegui conquistar a maior parte das coisas que eu queria dentro da minha profissão. Eu acho que é isso, né? Pois a gente vai abrir uma data e um horário com uma live para que
todas as perguntas que vocês tiverem sejam respondidas, tá? E aí fique gravado, enfim, aí disponibilize para vocês essas respostas. E também, se vocês quiserem mandar mensagem, fiquem à vontade, porque sempre que tiver uma oportunidade, vou estar respondendo, fazendo algum vídeo, né, alguma curiosidade, mandem as curiosidades, porque estou disponível aí. Quem me conhece sabe que eu vou respondendo, independente se eu conheço ou não. É uma questão de tempo, de eu não conseguir fazer isso de maneira muito rápida, mas eu sempre tento responder todo mundo ali, as dúvidas, ajudar no máximo que eu posso. É isso. Aqui, ó, a primeira imagem, né, que tem esse pôr do sol, é a imagem da Vila Olímpica ali é Zhangjiakou, na China. Foi a Olimpíada de Beijing, Olimpíada de Inverno de Beijing, né, em Pequim. Pô, é um sonho, né? Tive oportunidade de participar de 2 Olimpíadas, uma de inverno e uma de verão. E é sensacional, assim, é uma cultura totalmente diferente. O Brasil não tem uma cultura, né, de esporte de inverno, mas é totalmente diferente da Olimpíada de Verão, só que também o espírito olímpico é o mesmo. Acho que isso que é legal, né? E a estrutura é fantástica, né? Quando a gente fala de Jogos Olímpicos, você está falando da melhor estrutura possível e imaginável que se pode ter dentro do evento esportivo. Então é algo surreal mesmo. Assim, você está num refeitório de Vila Olímpica é sensacional, né? A segunda foto é uma foto do Maria Lenk, do Parque Aquático, que fica lá no Rio de Janeiro. Eu particularmente gosto muito dessa foto porque boa parte dos campeonatos, né, brasileiros e seletivas aconteciam no Parque Aquático Maria Lenk. E lá também fica a sede do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, tenho grandes lembranças ali, principalmente tanto da parte da seletiva como da parte do Pinheiros, né, que eu acompanhava a equipe da natação no Pinheiros. A gente foi campeão muitas vezes ali nessa piscina, tivemos grandes resultados aí, né, muitos atletas que se classificaram para as Olimpíadas nessa piscina, então ela me traz grandes lembranças. A terceira foto foi a época do Corinthians, né? É uma época que a gente estava na Sul-Americana. Essa foto foi tirada lá no jogo que aconteceu lá no Peru. É uma foto que, assim, é divertida agora, mas a gente passou um sufoco, porque um membro da comissão técnica no jogo de ida, ele fez gestos, né, racistas, e aí permaneceu preso e a gente foi ameaçado lá durante todo o processo. Então a gente teve que chegar escoltado e sair escoltado do estádio. Foi um momento tenso, mas são histórias que hoje eu lembro assim, né, a gente tem muita história para contar por causa disso. Foi assim, um estádio do Nacional lá de Lima, do Universitário de Lima, ele parece um calabouço. Ele é um caracol que vai descendo e a torcida tem acesso por cima, consegue jogar coisa. Então é tenebroso. A gente tem que esperar os torcedores irem embora primeiro, e aí a polícia vai retirando os torcedores, então demora. É uma operação de 1h30, 2 horas, até você conseguir sair do estádio, chegar no hotel, se alimentar ou ter que ir direto para o aeroporto. Mas é uma grande aventura aí. A quarta foto, né, é o estádio do Botafogo, que foi o estádio olímpico também do Rio de Janeiro, foi onde aconteceu o Troféu Brasil de atletismo. Assim, o esporte que me acolheu primeiro no Pinheiros foi o atletismo, então eu sou muito grato, né, acabei, assim, me identificando, e os mundiais que eu fui foram mundiais de atletismo. Nas Olimpíadas eu acompanhei principalmente o atletismo, então eu sou muito grato, assim, a tudo que o atletismo me proporcionou. Inclusive, hoje eu trabalho em Doha com atletas do atletismo.
Então, eu tenho excelentes lembranças, né, desses momentos e vou guardar, né, para sempre aí essa parte aí. Tem mais foto aí do atletismo. A quinta foto da Portuguesa, a gente sempre tem que começar de algum lugar. E eu comecei no futebol na Portuguesa. Eu estava saindo da residência e já estava no terceiro ano, e aí comecei a trabalhar lá na base, descobria, né, os jogos no ambulatório. Já era bem precário, mas a Portuguesa até que tinha um time bom. Foi a época da Barcelusa. Acho que é o último time razoavelmente bom que a Portuguesa teve. E depois dali, infelizmente, foi água abaixo. Mas eu guardo com carinho assim, essa época da Portuguesa. A gente tem também a outra foto do centro de treinamento em Chula Vista, né? Então, quando eu era residente, eu fui duas vezes para o congresso americano, o American College of Sports Medicine, que é o maior congresso de medicina esportiva que acontece no mundo e acontece nos Estados Unidos. E eu tive essa oportunidade de ir para Chula Vista, que é uma cidade vizinha, San Diego, e também fui para Colorado Springs, perto de Denver. E eu visitei esses dois centros de treinamento, né? E a última foto, inclusive, eu tirei quando eu era residente ainda. E eu falei, pô, um dia eu gostaria de voltar aqui, mas não para visitar, mas para estar junto aí no camp training. E isso aconteceu mesmo. Eu passei cerca de 21 dias num camp preparatório para o Mundial de Revezamento aí com a equipe do atletismo. Então, foi assim, foi muito legal, foi mágico, né? Poder estar num centro aí de treinamento, né, de excelência, onde medalhistas, recordistas mundiais treinam e que você poder presenciar e ver todo mundo. Inclusive, o Joaquim Cruz é treinador do time da Federação, Confederação Americana, e ele estava presente também, pude conhecer ele lá, foi muito legal. O Estádio Olímpico de Tóquio, eu acho que essa é a realização do sonho, né? Ali eu falei, pô, zerei o game, não tenho o que falar, assim, esse aí era o sonho, né? Eu acho que a partir daí, assim, eu falei, cara, eu realizei, assim, o meu maior sonho dentro da minha carreira, que era trabalhar nos Jogos Olímpicos, né? Representar o Brasil, enfim. É uma baita experiência em Tóquio, uma cidade sensacional. É uma pena que foi durante a pandemia, mas depois eu voltei no Mundial, né, que foi ano passado, pude ver esse estádio cheio. Então eu falo que eu tenho muita sorte, né? Inclusive é a foto do meio na linha de baixo, lá que eu tenho uma foto do Mundial de Tóquio, que foi nesse mesmo estádio, eu pude, né, retornar e fechar esse capítulo ali de, pô, como é que seria? E eu senti como que seria nas Olimpíadas de Tóquio. Mas nem tudo é ruim, né? Na Covid eu falei assim, beleza, foi ruim, não poder sair e tudo mais, mas a gente teve acesso, a gente pôde sentar em qualquer cadeira do Estádio Olímpico. Então eu sentei num assento que provavelmente eu não ia conseguir pagar na época, e enfim, seria caríssimo, mas eu tive esse acesso, pude acompanhar os melhores atletas do mundo competindo, batendo recordes mundiais, né, fazendo história, e eu pude presenciar isso tudo de perto, como se fosse um espectador, e sem gastar um tostão, né? Então isso foi muito bom. Ali o estádio do Corinthians, né? A Neoquímica Arena, na época era Arena São Paulo, época da Copa do Mundo. Então eu fiz o jogo de abertura da Copa do Mundo e consigo lembrar até hoje a sensação, né, de estar lá perfilando junto com os atletas. O pessoal de trabalho em campo fica no banco ao lado do banco dos atletas. E a gente ficou ao lado do Banco do Brasil.
a gente levantou todo mundo, começou a cantar o hino nacional, começou a tocar. E aí, quando terminou, a torcida cantando a capela o resto do hino nacional. Não tinha como não ficar emocionado. Até hoje, quando eu penso nisso, né, dá arrepio. Eu acho que é uma sensação que eu nunca vou esquecer na minha vida. Outra foto lá no comecinho da terceira linha, né, do Pinheiros, equipe de vôlei. Então, pude acompanhar várias equipes, vôlei, judô, ginástica artística, esgrima, saltos ornamentais, polo aquático, handball, basquete, enfim, squash. Putz, tem uma infinidade de esportes lá no Pinheiros, né? Atletismo, natação. Poxa, é um lugar assim, hoje é um lugar que eu fiquei mais tempo até hoje, é um lugar que eu guardo no meu coração. Na sequência mundial de Oregon, mais atletismo, na sequência mundial do Japão, de Tóquio. Tem uma foto lá do Maria Lenk, né, que eu fui chefe de missão aí do Pan Júnior, desse Pan Júnior que foi no Paraguai. Foi uma honra muito grande, enfim, eu assim, admiro muito a estrutura que o COB dá para os atletas, e eu acho que faz diferença, sim, né? Tanto na questão de ganhar medalhas, como de você conseguir entregar o que tem de melhor, assim, né, de estrutura, logística, dentro da nossa capacidade financeira, não teria como fazer melhor do que o COB faz hoje. Essa equipe aí de jogos e operações, ela é sensacional. E, pô, me sinto realizado quando vou para os jogos, trabalhar em campo. Eu acho que é aquilo que eu nasci para fazer mesmo dentro da medicina. É aquilo que eu gosto de fazer. Bom, para finalizar, acho que se vocês tiverem alguma pergunta, pode ser qualquer coisa em relação, qualquer curiosidade, em relação a algum evento, pode mandar. Manda as perguntas aqui para os nossos organizadores. A gente vai montar um dia e um horário, uma live, tá? Lá no FOP, que é a nossa rede social, minha da Mariana e da Gisele, e que eu acho que a gente vai conseguir contribuir bastante para trazer informação sobre medicina esportiva, tanto parte científica como curiosidades, resenha, enfim, a gente vai falar um pouquinho de tudo. A ideia é falar um pouco de tudo, não é para ser algo sério, nem comédia, mas é para ser algo informativo, para que vocês tenham informação de qualidade, né? Saibam o que é medicina esportiva, então acho que esse é uma das nossas missões. Trazer essas informações do que é medicina esportiva, do que é esporte de alto rendimento, como é que um profissional da área de saúde trabalha dentro desse contexto aí do esporte. Tá joia? Um forte abraço a todos, eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui para acompanhar esse bate-papo, né? Mas só tenho a agradecer, e é isso aí, um forte abraço a todos.